Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Oh Gaur Hari Bol.
Gaur Premanande. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ajnulambita Bhujo Kanakabadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksho Vishwambaro Dvijabaro Yugadharma Palo Pande Jagat Priyakaro Karunabhataro Pande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Saharito Gurudai Pushpabanto Chitro Sando Tamunudo Vandeham Shri Rama Krishna Abhaya Charano Sako Sukado Paramanando Sundaro Subala Priyo Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shri Shri Gaur Ki Jai Radha Govinda Ki Jai Ram Govinda Ki Jai Guru Vaishnav Guru Parampara Ki Jai Bhakti Vinod Paribar Ki Jai Sannyasi Vinda Ki Jai Gaur Bhakti Vinda Ki Jai Gaur Premanande Shri Harinam Prabhu Ki Jai Nam Sankirtan Ki Jai Jai So this morning I'll speak a little bit about the virtues of the holy name, about the nature of our Então, nessa manhã eu vou falar. initiation, procedures, and defenses to the holy name. Então, nessa manhã, agora de manhã, eu vou falar sobre as glórias dos santos nomes, sobre a iniciação, sobre as ofensas aos santos nomes. And then the devotees who are going to be initiated can come one by one, and I'll give repeats and mantra. E depois aqueles que serão iniciados vão vir um de cada vez, vão receber as contas. So as we've been hearing from Shikshastakam, the method, if you will, to Chaitanya Mahaprabhu's madness having a positive context here, or connotation, positive connotation, is Nam Sankirtan. Então, como a gente tem escutado do Shikshastakam, o método que tem uma conotação positiva de Mahaprabhu é o Harinama Sankirtan. Nam Sankirtan. It's said by Narottam Thakur, Golokher Premodhan Harinam Sankirtan. This Nam Sankirtan has been exported from Goloka to this world, so it's coming from that side to take us. Então, Narottama Das Thakur diz que o Harinam foi exportado do mundo espiritual para cá. And the Mahamantra itself is found in the Kalisantarana Upanishad. Sorry? The Mahamantra is found in the Kalisantarana Upanishad. Então, o Mahamantra é encontrado no Kalisantarana Upanishad. In this Upanishad, Narada asks Brahma how the ills of the Kali Yuga will be overcome. Então, nesse Upanishad, Narada pergunta pergunta a Brahma como que os problemas, as doenças dessa Kali Yuga serão solucionados. And Brahma replies that iti sorasakam namnam kalikalma shanashanam. These 16 names, by reciting them,
all the difficulties of Kali Yuga will be overcome. Então, Brahma responde que por recitar esses 16 nomes, todas as dificuldades de Kali Yuga serão superadas. And then he gives the names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That's 16. There's three names, but you understand. 16, 32 syllables. Então, ele dá os nomes, como a Maharaj falou, que são então 3 nomes que são repetidos, que formam 16 palavras, são 32 sílabas. So based on this Upanishad, this Nam mantra is thought to be Taraka Brahman mantra, which means a spiritual Nam mantra by which Taraka, one can be delivered from material existence. Então, nesse Upanishad fala que esse nome, ele é um nome que, para quem é um Taraka Brahma, que então quem quer se liberado dessa existência material pode recitá-lo. So this Nam mantra has great breadth and capacity to deliver all kinds of people. Então, esse nome ele tem uma capacidade muito ampla de liberar qualquer tipo de pessoa. And we heard in the second verse of Shikshastakam that the chanting, or the names which would include chanting this Nam mantra, it's not bound by the same kind of regulations, restrictions, and criterion that a Bij mantra is bound by. Então, no segundo verso do Shikshastaka, nós vimos que esse Nam mantra ele não é regulado por regulações, como outros, como o Bija mantra que tem horário, enfim. It means it's not preceded by a seed, and also the names found here are not in the dative case, but in the vocative case. E também esse mantra ele não tem um bij antes e ele está no vocativo. Dative case would be like to Krishna, to Rama. Ele não está no datativo, que seria para Krishna, a Rama, para Rama. The vocative case is like, O Krishna, O Rama. O vocativo é ó Krishna, ó Rama. And so you will find in this subcontinent of Bharat, of India, that this Mahamantra is chanted in different Vaishnav sects and even in the sects of the school of Shankaracharya. Então a gente vê que no subcontinente indiano esse Mahamantra ele é cantado por várias linhas Vaishnavas e até por linhas de Shankaracharya. And thus the breadth of its outreach. Então a gente vê como é amplo assim o seu alcance. But Chaitanya Mahaprabhu, he added depth to this Nam mantra. Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele adicionou profundidade a esse Mahamantra. It is said that in Kali Yuga, as we've heard, the means of deliverance is Nam Kirtan, and this Nam mantra is particularly recommended. Então a gente viu que nessa Kali Yuga o método de liberação é Nama Kirtana e esse Mahamantra ele é particularmente indicado para isso. So there are many Kali Yugas, Então existem muitas Kali Yugas, but there's only one Kali Yuga in the life, or in the day, I should say, of Brahma, that Swayam Bhagavan, Krishna himself comes, and in the form of a devotee of himself in that particular Kali Yuga. mas existe somente uma Kali Yuga num dia de Brahma que o próprio Bhagavan vem na forma de um devoto. And this recurring Leela is largely driven, as we heard on Gaur Purnim, by internal reasons of Krishna's. E ele vem dessa forma, como a gente escutou na aula do Gaura Purnima, por razões internas de Krishna. In this context, the Nam mantra serves a purpose that is deeper
than the purpose, the widespread purpose that it serves. Então, nesse sentido, esse Nama Mantra, ele tem uma profundidade maior do que assim a sua superfície por qual ele se espalha. And that's why Raghunath Das Goswami referred to it as the Nam Shreshtam. He says, Nam Shreshtam api Sachiputram, that the son of Sachi, Sachinandan, Chaitanya Mahaprabhu, was given this highest conception of the name. Então, por isso que Raghunath Das Goswami chama esse nome de Namashreshtam, porque Chaitanya, o filho de Shati Devi, ele deu o significado mais elevado para esse nome. Similarly, Krishnadas Kaviraj tells us that the Ram Nam affords one taraka, deliverance. In this sense, he's referring to the broader understanding of the Hare Krishna mantra and the name of Ram therein. But he says the Krishna Nam, in this sense, he's referring to the depth of the mantra. It brings paraka, so samartha means it more than delivers us, it subjugates Krishna. Então, Krishnadas Kaviraj diz que esse Nama Mantra, ele é taraka, que ele dá a liberação, num sentido amplo, mas ele também é paraka, que além de dar a liberação, ele tem um sentido que ele captura Krishna. And we see that Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna, was subjugated, taken over by the mantra, and the symptoms that we find in him, the ecstatic symptoms and so forth, are, as I mentioned on Gaur Purnim, such that they exceed. He exceeds in the form of personified ecstasy that which we find in any mystic anywhere in history, religious history of the world. Então, a gente vê que Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, ele foi subjugado por esse mantra e exibiu tantos êxtases, né, que a gente vê que foi num grau que não tem comparação com nenhum outro santo na história das religiões. This was the concern of Radharani. E essa era a preocupação de Radharani. Maybe she didn't want to give him her prem. Ela não queria dar o prem dela para ele. Because she was afraid of what it would do to him. Porque ela tinha medo do que ia acontecer com ele. It turned him upside down. Virou ele de cabeça para baixo. Before he stole it. Depois que ele roubou. But she came after him to watch over him in the form of Sri Gadadhar Pandit. Mas ela veio atrás dele para cuidar dele na forma de Gadadhar Pandit. And then with the help of Swarup Damodar and Rai Ramananda gradually, and Gadadhar in the background. Então, com a ajuda de Swarupa Damodara e Ramananda Rai, gradualmente foram acalmando, junto com Gadadhara, assim, olhando também. Gaur Krishna was eased into the experience of Radha's bhava that he descended for the purpose of experiencing. Então, enquanto Krishna estava experimentando esse Mahabhava, que foi pelo qual ele veio. So similarly, when we perfect this chanting, beginning in the stage of sadhana bhakti, which will result in bhava bhakti, which involves a more internal cultivation and results in prema bhakti. When we attain prema bhakti, then the full measure of the effects of this mantra it will not be possible to contain it in our sadhaka deha. Então, da mesma forma, conforme a gente vai praticando esse Nama Mantra e a gente chega em Bhava Bhakti, tudo isso não consegue, esse êxtase, ele não consegue ser contido dentro desse sadhaka deha. You see what it did
those of you who are familiar to Chaitanya Mahaprabhu's body, who is like Krishna's Sadhaka Deha or Krishna's Acharya Lila Deha. Então, aqueles que estão familiarizados, a gente sabe que o corpo de Chaitanya Mahaprabhu é como se fosse o Sadhaka Deha de Krishna. In the end, he could not function as an Acharya. E ele não podia funcionar direito. So, just giving you a warning. Então, só dando um aviso para vocês. It's said in Chaitanya Charitamrita that Bhaya Bisha Jwala Hoy Bitare Anandamoy Krishna Premer Adbhuta Charita. Bhaya Bisha Jwala Hoy. Outside, Então, dito no Chaitanya Charitamrita, aqui por fora, Krishna Prem looked like you've taken poison. então, olhando por fora, parece que Krishna Prem é como se você tivesse tomado veneno. Bhaya Bisha Jwala Hoy, but Bitare, inside, Anandamoy. It is full of joy. Mas por dentro é cheio de bem-aventurança. Krishna Premer Adbhuta Charita. And this is the wonderful characteristic of Prem. E essa é a maravilhosa característica de Prem. As such, it will also be applicable to some extent to our life as a sadhaka and our sadhaka deha. E, de uma certa forma, isso também pode ser aplicado na nossa vida de sadhaka, no nosso sadhaka deha. To assist us in the chanting of the holy name and creating a favorable situation, we refrain from certain things. Então, cantando santos nomes e nos afastando de coisas desfavoráveis, nós vamos cantando o santo nome, nós vamos nos afastar de coisas desfavoráveis. So, for example, most basic to living is eating. Por exemplo, o mais básico para viver é comer. And so, how to eat and not kill at the same time, E como comer e ao mesmo tempo não matar, which would implicate you continually, obviously, in material existence. o que obviamente vai implicar na continuação da existência material. So we offer the foods to Krishna, we grow them if possible, we harvest them, prepare them, offer them. This is a life of bhakti. Então a gente oferece as frutas para Krishna, se a gente puder cultivá-las, oferece, e assim não tem esse ciclo reativo. You have to think in an agrarian culture. Of course, most of us we live in a more industrial culture, but it's fairly agrarian here. All that goes into eating, it's quite a bit. Então, numa sociedade rural, né, tudo que se produz acaba sendo consumido. Thinking, planning, planting, weeding, harvesting, watering, preparing, offering, serving, 3 times a day. Então, todas as ações acabam sendo para isso. Então, desde o planejamento, preparar a terra, semear, aguar, cuidar, depois a época certa de colher, aí oferecer, e aí depois comer, pelo menos 3 vezes ao dia. So to spiritualize this is very profound. Então, se você espiritualiza isso, isso é muito profundo. So we do this, we offer our food to Krishna, and then we select from certain, from the vegetarian cuisine. Então, a gente faz isso, a gente oferece para Krishna e a gente segue uma cozinha vegetariana. And this then also, relatively speaking, involves a embrace of ahimsa. E isso, de uma forma, também abraça o conceito de ahimsa. It's fairly reasonable to think that if I can live in such a way as to cause as little harm as possible, that would be desirable. Então, a gente tenta viver de uma maneira que cause o mínimo de dano possível. But if you explain yourself to someone in the world, they may say,
You don't eat meat? Então, faz muito sentido. Weird. Mas quando a gente, How is that possible? mas quando a gente fala isso para alguém no mundo, aí eles falam: você não come carne? Como pode isso? É possível? What am I saying to you? I'm saying to you that the characteristic of prem carries over in a shadow-like way into the sadhaka deha. That means characteristic of prem is on the outside it looks undesirable, but inside it's blissful. So people would think, what? How can you do that? That's undesirable. You don't. One of my. Go ahead. Então, o que eu quero dizer é que existe tipo uma sombra de prem no nosso estágio de sadhaka, então no nosso sadhaka deha. Então, isso, por exemplo, alguém de fora vai olhar que a gente é vegetariano e vai ficar, o quê? Como assim? Mas por dentro a gente sabe que é muito melhor. One of my students some years ago went home to visit his father. He told me the story, and his father said, "Oh, nice that you're here. There's everything in the refrigerator. Just make whatever you want." Então, um discípulo dele foi visitar seu pai um tempo atrás e seu pai falou: aqui tem geladeira está cheia, pode preparar o que você quiser. So Fique à vontade. He found some bread. How do you say bread? Pão. Oh, Pão. that's in Portuguese. Huh? And queso, and tomate, and made a sandwich. Então ele achou um pão, pegou queijo, tomate, e fez um sanduíche. Big sandwich. And his father came in and he said, "Aren't you going to put anything on it?" O pai dele chegou e falou: "E tu não vai colocar nada nele, no sanduíche?" Similarly, besides eating, which is very basic to our existence, Então, similarmente, além de comer, que é algo bem básico para a nossa existência, so is the need for intimacy, association, and sexual intercourse. e também então intimidade, associação e ato sexual. The latter can't be such a bad thing because we're all here because of it. E não pode ser uma coisa tão ruim, porque todos nós estamos aqui por causa disso, But we'll devido a isso. die and it will happen again and again and again. Mas nós So we vamos wanna morrer think e about isso that. vai se repetir muitas vezes. Então é algo para se pensar. Now this drive is so central to human society. Is very central to human society, but everyone in human society seeks to regulate it in some way. Então esse ímpeto ele é muito forte dentro da sociedade humana, mas todos tentam regular de alguma maneira. You can't just go to the mall, you buy something, and if you see some girl you like, just jump on her. Você não pode simplesmente ir ao shopping, comprar alguma coisa que você precisa, ver uma garota e pular em cima dela. They would say, we draw the line there. No. Você coloca uma linha ali, um limite. Ali não. In this context, it becomes undesirable. Nesse contexto, é uma coisa indesejada, indesejável. Or if with an unconsenting person, Ou com uma pessoa que não está concordando, or with an underage person. ou uma pessoa menor de idade. People have other restrictions in their heads also. E as pessoas também têm outras restrições em sua cabeça também, em suas cabeças. Depending on their worldview. Dependendo da sua visão de mundo. So we also seek to harness this tendency, this energy. Então, a gente também tenta controlar essa energia. So we're not so strange. Então, a gente não é tão esquisito. Everybody agrees that this should be harnessed. Todo mundo concorda que deve ser controlado. It should come under some regulation. Deve acontecer sob alguma regulação. And then they have their reasoning as to why, and often it's even theological. E as pessoas também têm suas respostas de porquê, e muitas vezes é teológica. Of course, it might be psychological as well. It might have health considerations.
Pode ser também uma razão psicológica, por razões de saúde. So our particular worldview, that's what the problem is. Então, do nosso ponto, da nossa visão de mundo, esse que é o problema. It's one that most people are not going to understand, agree with, and pursue. Try as you may to convert everybody. Então, é nesse ponto que muitas pessoas não vão entender e não vão conseguir seguir, por mais que vocês tentem explicar. But we, at any rate, we regulate that in light of our worldview, which is a transcendent one. Então, a gente regula isso no ponto de vista teológico, que é um ponto de vista transcendental. And in regulating it as we do, according to Scripture, then we find what? What do we find? E regulando da forma que a gente faz, baseado nas Escrituras, o que nós encontramos? What does Krishna say in Bhagavad Gita? O que Krishna diz no Bhagavad Gita? I can't remember the verse either, so. Eu também não consigo lembrar o verso, então. He says, this activity performed according to Dharma, Dharma Viruddha Buddheshu Kamosmi Bharatarshava. When kama, here kama refers to, kama means desire, but the most prominent desire is this sexual desire. And in sexual activity, all of the different senses tend to be stimulated or affected at the same time. So it's like calm of calm. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita que quando essas atividades, que no caso kama, que se refere à luxúria, mas aí a principal seria a luxúria sexual, que é o que move o mundo, né? E quando existe esse ato, todos os sentidos eles ficam ligados, funcionando ao mesmo tempo. So Krishna says, when this is done according to our sacred text, Revelation, Kamosmi Bharatarshava. He says, then that calm, I am that calm. Então Krishna diz que quando esse kama é feito de acordo com os princípios regulativos das Escrituras, eu sou esse kama. So, then what is that regulation? Then this intimacy should be shared with a like a lifelong partner. Então, o que seria essa regulação? Que essa intimidade deve ser compartilhada com alguém, com um parceiro para a vida. And this, of course, will give it more meaning. E isso já dá um significado à ação. It will, in most cases, or in some cases, it will result in children. Em alguns casos, vai resultar em crianças, filhos. And all the responsibilities of that, and so on and so forth. E todas as responsabilidades que vêm junto. Which, properly understood, give you a chance to grow and make sacrifices. E se bem entendido, isso dá uma chance da pessoa crescer, fazer sacrifícios. Even just the marriage itself, let's say, for example, or the sacred union between two, it's an opportunity to grow. Que mesmo o casamento, que é essa união de duas pessoas, é também uma oportunidade para crescerem. In as much as we grow by making sacrifices, and in a sacred union like this, we can find out, well, sometimes I've got to give in. Então, numa união assim sagrada com a pessoa, a gente vai se dando conta, né, que tem que fazer sacrifícios e às vezes a gente tem que ceder. And I'm better off for it. I'm better off for that. É melhor deixar. Eu fico melhor assim. So, if we don't harness or regulate this opportunity to use it as an instrument of growth is lost. Então, se a gente não usa dessa forma, não tenta regular,
essa oportunidade de crescimento é perdida. So it makes sense, Então faz sentido. but people might think we're a little uptight or something. Então faz sentido, mas algumas pessoas podem achar que a gente é antiquado. Looks undesirable. Não parece que é algo desejável. Looks like poison. Parece veneno. By Abhisha Jolahoy on the outside. But those who understand this and apply themselves accordingly, they have a different effect. Right? Mas aqueles que Internally. entendem isso e aplicam isso, eles têm um entendimento diferente, têm uma realização diferente. Similarly, based on the Bhagavad, I'm citing 4 things. Based on the Bhagavad, Himsa, 1. So, with regard to eating, which is so basic, we get vegetarian, and the regulation of the sexual urge, and then there's the penchant for, extremes of tamagun, like intoxication. Então, de acordo com o Bhagavata, estou citando 4 coisas. A primeira foi em relação à rimsa, que a gente citou a questão de se alimentar, depois isso de regular a atividade sexual, e o terceiro seria sobre tamaguna, a intoxicação. Now, we're not against intoxication. Então, nós não somos contra a intoxicação. It's just a question of the choice of drugs. É só uma questão da escolha de qual tipo de drogas. Our drug is nigumakalpataro galitam phalam sukumugadam tadrava samhitam pibata bhagavatam rasam alayam Então, a nossa droga muhuraho rasika bhuvibhavaka. This is a verse from Bhagavatam, third verse of Bhagavatam. Então, esse é um verso do Bhagavatam, o terceiro verso. It says, Que pick, diz, pick the fruit of the tree of the Veda, known as the Bhagavad fruit. Are you growing that here? Então, ele diz assim, pegue a fruta da árvore do Veda. Vocês estão crescendo essa árvore aqui? And this you're going to make the wine of rasa. E a partir dessa fruta vocês fazem o vinho de raça. And nigumakalpataro galitam phalam. And its fruit is ripe, and phalam galitam. Galitam means it's already taken down from the tree. You don't have to climb the tree and worry that you might fall down. Então, essa fruta ela está muito madura e ela não está mais na árvore, ela já foi colhida. Sukadeva has picked it for us Shukadeva pegou ela para nós and passed it down through parampara. e foi passando pelo Parampara. So the parampara is bringing the fruits of the tree of the Vedic wisdom in the form of Srimad Bhagavatam and telling you to drink the juice. Então, o Bhagavatam está dizendo para nós pegarmos essa fruta da árvore da sabedoria dos Vedas, que veio através do Parampara, para nós pegarmos ela e tomar o seu suco. And the Bhagavad tells us what will happen when you drink this, alayam, you will pass out. E o Bhagavatam fala, quando você tomar isso, o que vai acontecer? Você vai desmaiar, alayam. And what to do when you wake up? E o que fazer quando você acordar? Muro, drink it again. Tome novamente. So we are all for intoxication. Então, a gente é a favor da intoxicação. Right? But how will people understand? Então, com o tempo, as pessoas Unless they entendem. taste the fruit themselves, right? As pessoas entendem quando elas próprias entendem, provam essa fruta. So we avoid meat eating, and we regulate our sexual drive according to our worldview. We have our own particular drug only that we take. Então a gente evita comer carne, a gente regula a energia sexual e a gente só usa um tipo de droga. É só essa que é autorizada. And then we don't gamble, which means we with regard to a livelihood, we accept a meaningful as a householder, for example, a meaningful livelihood, because an honest day's work is purifying. Então, em relação a fazer jogos de azar, apostas, nós não fazemos, nós aceitamos que um trabalho honesto, ele dignifica.
purifica. If you try to make money without working, that's trying to cheat the system. Então, você tentar ganhar dinheiro sem fazer o trabalho é tipo burlar o sistema. Don't try to grow money. Não, Grow food. não tente plantar dinheiro, plante alimentos. Né? You can't eat money. Right? Você não pode comer dinheiro, certo? So the gambling idea, of course, is this is the principle. That we should live accept a livelihood that is a meaningful and, as I say, a hard day's work is purifying. Então, o princípio por trás de não fazer apostas é aceitar um trabalho que tenha um significado e que isso purifica a pessoa. So it was told in Bhagavatam by the Raj Parikshit, he told Kali Yuga. Então, é dito no Bhagavatam pelo rei Parikshit, ele disse a Kali Yuga. We're talking about the panacea for Kali Yuga, Ele estava falando sobre a panaceia de Kali Yuga, which is que é what? What is the panacea for Kali Yuga? Nam Sankirtan, right? qual que é Mahamantra. Nama Sankirtana. So Parikshit Maharaj told Kali Yuga that wherever these things are not followed, these four things, then you can have a foothold in my kingdom there. Então, Parikshit disse a Kali Yuga que em qualquer lugar que um desses 4 princípios não estiver sendo seguido, você pode se estabelecer ali. So we avoid those things, Então, nós or we follow. We do those things the way I've spoken about it, então nós fazemos essas coisas do jeito que eu expliquei and we chant the Mahamantra. e cantamos o Mahamantra. And again, this is a Nam mantra, so it's very, very generous. Então, é um Nama Mantra e é muito, muito generoso. No, you can chant anytime, anywhere. Você pode cantar a qualquer hora, em qualquer local. Even in your sleep you can chant Mesmo enquanto dorme, você pode cantar. and be benefited. And benefit. E vai ter um benefício. Now, what is the purpose of those types of statements? Mas, então, qual que é o propósito desse tipo de fala? The Bhagavatam says, even in your sleep, you can chant this Krishna Nam and you will be benefited. Então, no Bhagavatam fala, mesmo enquanto você dorme, você pode cantar esse Nama Mantra e vai ter um benefício. So should we think, well, I'll go to sleep tonight and I'll just do my japa tonight in this. Então, eu devo pensar assim, vou dormir e cantar minha japa de noite. That's not the idea. Essa não é a ideia. What we're supposed to learn from these types of statements, and there are many of them, O que a gente deve aprender desse tipo de discurso, e existem muitos desse tipo, we don't dismiss them. a gente não evita eles. It would be an offense to the name to think that what the scripture has said about it is, in some cases, hyperbole. Então, seria uma ofensa ao santo nome considerar que o que está dito nas escrituras é uma hipérbole, um exagero. The Bhagavad has given a whole chapter to this point. O Bhagavatam tem um capítulo inteiro sobre esse ponto. Which chapter? Qual capítulo? 6th canto. Story of Ajamil. Então, é no 6º canto a história de Ajamil. You know that the 5th canto ends with a description of hellish worlds. Então, vocês sabem que o final do 5º canto é a descrição dos planetas infernais. When the compassionate Parikshit Maharaj heard about this, and the 6th canto began, he thought, how can people be free from that and avoid that? Então, a compaixão de Parikshit, quando ele escutou o final do 5º canto, ele ficou, como as pessoas podem ser libertadas disso? Como podem ser salvas disso? And Sukadeva said, well, by doing good karma. Aí Shukadeva disse, fazendo um bom karma. Parikshit said, I don't know about that. Aí Parikshit, não tenho certeza disso.
If you do good karma, it's like an elephant if he goes and bathes in the river, and then he rolls on the sand. Então, tentar executar um bom karma é como um elefante que se banha no rio e depois rola na areia. Doing good karma doesn't take away the tendency to act in ways that are inauspicious. Praticar um bom karma não vai tirar as nossas tendências de ações que não são auspiciosas. So Sukadeva is testing his disciple. Então, Shukadeva está testando seu discípulo. He passed the first test, Ele passou no primeiro teste, not by karma, não por karma. not by good karma. So Sukadeva said, well then by Gyan. Então, Shukadeva disse, então por Gyana. Parikshit Maharaj said, I don't know, but that doesn't sound right. Aí Parikshit disse, não tenho certeza, acho que não parece muito certo. Because if you take a field of bamboo and you clear it off, the roots are still there. Porque se você limpa um campo que tem bambu, as raízes ainda estarão ali no solo. So Sukadeva was pleased, and then he answered, Kechit kevalaya bhaktya. Então Shukadeva ficou Kamdu satisfeito. vantikartsnena niraha ivavaskara. He said, yes, bhakti, which is like the sun. I live in Northern California, in my ashram in Audarya. Então ele respondeu que a resposta é Bhakti, que é como o sol. Lá em meu ashram, na Califórnia, It's very beautiful. It's about 3 hours north of San Francisco. é muito lindo lá, é mais ou menos 3 horas ao norte de São Francisco. When you come to the Golden Gate Bridge, if you cross over, there's San Francisco. Então, quando você chega à ponte Golden Gate, você cruza, aí ali é São Francisco. Everything going on, so many lights, Tudo acontecendo ali, um monte de luzes, so much activity. muitas atividades. It's like Vaikuntha. É como Vaikuntha. Audarya is like Goloka. E Audária, onde ele mora, é como Goloka. And when you cross over the Golden Gate Bridge, E quando você cruza a Golden Gate, in the middle of the bay no meio da baía, is a little island. tem uma ilha pequena, It's called Alcatraz. que é Alcatraz. You know what Alcatraz is? Vocês conhecem Alcatraz? It's a muy famoso prison. É uma prisão muito famosa. That's like the material world. Ali é como o mundo material. Vaikuntha is going on. Vaikuntha está acontecendo. And far from Vaikuntha is Goloka is very peacefully going on, blissfully going on. Então, ali é tudo... Sim, e bem longe de Vaikuntha, Goloka também está That's acontecendo. that's what I think every time I go to San Francisco. Então, é isso que eu penso toda vez que eu vou para São Francisco. Of course, once you get into San Francisco, you realize it's not Vaikuntha either. But Mas, claro, que quando você entra em São Francisco, você sabe que não é Vaikuntha também. I bring this up because San Francisco is very famous for its fog. Mas eu estou trazendo isso porque São Francisco é muito famosa pela sua neblina. Especially in the summertime. In the afternoon, a big fog will come in. Principalmente no verão, ao final do dia vem uma neblina que cobre tudo, muito forte. There was a famous person, a traveler or something, maybe Mark Twain or somebody like this. He said, the coldest winter I ever spent was a summer in San Francisco. Então tem um escritor muito famoso, que acho que talvez seja Mark Twain ou algum desses, que ele escreveu que o frio mais intenso que ele sentiu foi no verão de São Francisco. You're out in a t-shirt and then the fog comes in and you weren't prepared. Você já está de camiseta e aí chega essa neblina e você não está preparado. So how will we do away with that fog? Então, o que a gente faz com essa neblina? The fog is condensed water, so by heat we can do away with the fog. Então, a neblina, ela é a água condensada. Então, se a gente esquenta, aí some a neblina. But we would have to burn the whole city of San Francisco down Mas aí a gente teria que queimar toda a cidade de São Francisco para se to livrar da do away with neblina. the fog. But if we just wait for the sun to come on its own Mas, time,
mas a gente apenas espera que o sol venha no seu próprio tempo, It will all be dissipated. que aí tudo vai ser So dissipado. this is how Sukadeva explained. Yes, he said, by Keval Bhakti, unalloyed Bhakti, Uttam Bhakti, it is like the sun that rises on its own, at its own time. It's not coming from our effort. Então, é como Shukadeva Goswami disse, que é Bhakti, Kevala Bhakti, Uttama Bhakti, vindo, ela mesma acaba com não é um esforço que nós temos que fazer. Karma Marg, Gyan Marg, Yoga Marg, these are all effort-based. Então, Karma Marg, Yoga Marg, são todos baseados no próprio esforço. And Bhakti is based on grace. E Bhakti é baseado em graça. Does that mean there's no effort in Bhakti? Significa que não há nenhum esforço em Bhakti? Yes, there's effort. Sim, há esforço. There's effort to get grace. É um esforço para conseguir essa graça. There's effort. Help, help. Esse é o esforço. Ajuda. If you are traveling in the bosque and you come to un poço viejo, poço? Yeah, viejo, it's seca. And caiu, you fall down. How will you get out? Então, se você está caminhando e cai dentro de um poço seco, um buraco, como você sai? Necessita ajuda. Precisa de ajuda. E uma, como se diz? Corda. Rope, yeah. So if I come and I give you a rope, right? I say, hold on to that tight. Então, aí para sair a gente vai precisar de ajuda, né? Alguém com uma corda. Então ele disse, eu chego lá com uma corda e digo, segura firme. This is your effort. Esse é o seu esforço. And then I will pull you up. E aí eu puxo você. Now when you get to the top, Aí quando você está chegando no topo, you will not think, I sure held that rope tight, didn't I? aí você pensa, quando está chegando, eu realmente segurei muito firme aquela corda. No, you would think, you saved me. Sim, você me salvou. I would say, well, you held on the rope pretty tight. Aí ele vai falar, sim, você segurou bem firme a corda. So we make effort to get grace. Então você faz esforço para obter essa graça. Prabhupada was asked what about yoga. He said, our yoga is we simply cry, Dear Krishna, please help me. That's yoga, that's all. Então perguntaram para Prabhupada sobre yoga e ele disse, yoga você apenas chora para Krishna e isso é yoga, isso é tudo. He used to say this should be the spirit behind our chanting. Ele dizia que esse devia ser o espírito enquanto cantamos. Like a child calling out, something like that. É como uma criança chorando pela mãe. At the same time, I have one experience I'll tell you. Então, ao mesmo tempo, eu tive uma experiência que eu vou contar. I was with Prabhupada in Los Angeles, a temple which he called New Dwarka. Então, eu estava com Prabhupada em Los Angeles, num templo chamado Nova Dwarka. He spent many months there. Ele passou muitos meses lá. And every morning he would give class, and I would stand right here, on his right-hand side. I would stand for the class so that I would never fall asleep because we didn't sleep very much. Então, todas as manhãs tinha uma aula e eu ficava em pé do lado de Prabhupada, do lado direito, e eu ficava em pé para não dormir, porque a gente não dormia muito tempo naquela época. And I wanted to hear every word that he said and remember it. E eu queria ouvir cada palavra que ele falava para depois não queria escutar para depois não esquecer. But before the class, Prabhupada would chant Jai Radha Madhava. Mas antes das aulas, Prabhupada cantava Jai Radha Madhava. You didn't want to miss that. E ninguém quer perder isso. So I was there for that, go every day, of course. Então eu estava lá para isso todos os dias, claro. And one day Prabhupada started chanting Jai Radha Madhava and I thought, these names mean so much to him. E aí, uma vez, eu estava ali e Prabhupada começou a cantar Jai Radha Madhava e eu pensei, esses nomes significam tanto para ele. I'm chanting because of some philosophy, but for him they actually have meaning and feeling and experience. Eu estou cantando por causa de uma filosofia, mas para ele tem um significado, tem uma experiência, tem um sentimento. And so I thought, let me chant just to please him.
aí eu, No other thought, just this is pleasing to you. Let me give my whole heart to chant only to please you. então eu pensei assim, então eu vou cantar para agradar Prabhupada, só isso, nada mais. Botar todo o meu esforço para agradar Prabhupada enquanto eu canto. And I was very close to him, and his right ear was right. E aí eu estava Yeah. muito perto de Prabhupada, ali perto da sua orelha direita. So he turned and looked at me, and his eyes became very big. Então ele virou para mim e seus olhos se arregalaram. Then what he was feeling, some shadow of that I could feel also. E aí o que ele estava sentindo, eu pude sentir uma sombra do que ele estava sentindo também. At that time, I was a young man. I was married, Naquela época eu era um jovem, eu era casado, but we lived in the temple ashram, and I used to sell books on the street. e a gente vivia no templo, no ashram, e eu vendia os livros. After the class, Após as aulas, typically there would be a short kirtan. tipicamente tinha um pequeno kirtan. Some devotee would lead a kirtan, and Prabhupada would engage in kirtan, and then he would depart. Então, algum devoto liderava o kirtan, Prabhupada participava e depois saía. So wherever Prabhupada was, they were also visiting devotees coming and so forth. Right? Então, em qualquer lugar que Prabhupada estivesse, também tinha muitos devotos visitantes que vinham vê-lo. So there were 3 visiting sannyasis, Então, tinham 3 sannyasis visitantes, big, important grandes, sannyasis. grandes sannyasis importantes. And so after the class ended, they had a little bit of a disagreement who would lead the kirtan. Então, depois que acabou a aula, eles tiveram uma pequena uma discórdia ali entre quem ia liderar o kirtan. It only happened for a few seconds. Então, eles tiveram assim por alguns segundos. I will tell you something. This is the problem. The problem. This is the problem. There is the last offense to the holy name. Então, isso é um problema. A última ofensa ao santo nome, Is to be attached to I and my. a última ofensa é estar apegado ao meu, eu e o meu. And Sanatana Goswami has explained one of the ways to understand this verse is it is an offense to the holy name if you think, just see how good of a kirtanier I am. Então, Sanatana Goswami explicou esse verso dizendo que é uma ofensa pensar veja como eu sou um bom kirtania. How good of a lecture I am giving, just see. Como é boa a aula que eu estou dando, vejam. This is an offense to the holy name. Isso é uma ofensa aos santos nomes. So it was not good. They were thinking, my kirtan is better than your kirtan. Então não foi ali um bom momento, o meu kirtan é melhor que o seu kirtan. It only lasted for a few seconds, but Isso Prabhupada durou- noticed it. Então isso durou apenas alguns segundos, mas Prabhupada observou isso. So he stopped them Então Prabhupada parou eles and he said, let this boy sing. e ele disse, deixa esse garoto cantar. Srila Prabhupada ki jai. Já Everyone was shocked. fiquei em choque. I led the kirtan. The next morning, the same thing happened. E na Again, manhã Prabhupada said, seguinte- let this boy sing. E na próxima manhã Prabhupada aconteceu a mesma coisa. Prabhupada disse, deixa esse garoto cantar. So this is also a good way to chant. Let me chant for the pleasure of my Guru. Então essa também é uma boa maneira de cantar. E vou cantar para o prazer do meu Guru. Good focus, right? É um bom foco. For the pleasure of our Guru, means for the pleasure of our deity, and so forth. Para o prazer do meu Guru, quer dizer o prazer das minhas deidades e assim por diante. And it's with the blessing of Sri Guru that we receive, let us say, the blessing of Sri Guru to chant the holy name. Então, é através através do Guru que a gente recebe essa bênção para cantar o santo nome. But why do I need that? Mas por que eu preciso disso? I can read the Maha Mantra in a book Eu posso ler o Mahamantra num livro that somebody wrote, que alguém escreveu, right? But we forget about that. mas deixa isso de lado. Or you can hear it in the street, some people chanting. Você pode escutar nas ruas os devotos cantando. I found it on the back of a package of incense, Eu encontrei o Mahamantra num pacote de incenso and I began to chant it. e comecei a cantar. So
why bother with this guru thing? Então, por que se importar com essa coisa de guru? In fact, it's said in Chaitanya Charitamrita that the name of Krishna transcends diksha, initiation. Então- It doesn't depend on that to be effective. Então, mesmo no Chaitanya Charitamrita diz que o cantar do Santo Nome transcende Diksha, não precisa de Diksha, a iniciação, para ter efeito. Typically, a mantra given by the guru is empowered by the guru. Mas o mantra dado pelo Guru, ele está empoderado pelo Guru. But the guru, but Nam, as we already heard, Nija Sarva Shakti from Shikshakstaram. It has all the power of Bhagavan, all the Shakti of Bhagavan. Mas o Mahamantra, ele tem toda a Shakti de Bhagavan. It doesn't need to be empowered. Não precisa, assim, ser empoderado. And the mantra, Krishna Nam and Krishna Mantra, we give one initiation Krishna Nam, second initiation Krishna Mantra. Então, o Krishna Mantra e o Krishna Nam. Então, a primeira iniciação é Krishna Nam e a segunda é o Krishna Mantra. Well, that requires initiation, right? Ela requer iniciação. But Jiva Goswami argues, but the mantra is made up of the names. Mas Jiva Goswami diz, mas o mantra é feito dos nomes. Krishnaya, Govindaya, Gopijana Vallabhaya, like this, in the dative case. Então, o mantra é feito dos nomes de Krishna, como a Maharaj falou, no modo dativo. So Jiva Goswami concludes, therefore, you can say it's also independent of initiation. Então, você também poderia dizer que ele também é independente de iniciação. Jiva Goswami diz. However, Porém, he explains further that it is the choice of Krishna Nam to give himself through the medium of the Guru. Porém, ele continua, é a escolha do Santo Nome ser dado através do Guru. His representative. Ele é o representante. Mahatmanastumam Partha Daivim Prakritim Ashrita, who's moving in the world under a different Shakti, not Maya Shakti. Que está se movendo pelo mundo através de Shakti, não Maya Shakti. And therefore, if we circumvent the Guru, or we think we don't need the Guru, we just take the name. Então, se a gente acha que pega só o nome e acha que não precisa do Guru, This is called Guru Avagyata, to disregard the Guru, and that is the name, which is none different from Krishna, takes offense to that. então isso assim, deixar de lado o Guru, o nome se ofende com isso, é uma das ofensas. And the idea of circumventing the Guru is not well thought out in many respects, but also because whoever you found the name, somebody, Prabhupada told them, for example, put the Hare Krishna mantra on the back of the incense. Então, essa ideia de deixar o Guru de lado não é muito bem pensada, porque alguém escreveu o mantra onde você leu. Por exemplo, Prabhupada que disse para colocar o Mahamantra nos pacotes de incenso. You cannot avoid the fact that the name, the mantra, is actually being given in the world by the Guru. So to ignore that, Então, try você to não... circumvent that, is not well thought out. Então, alguém está disponibilizando o mantra de uma certa forma. É um Guru, então você evitar um Guru não é uma atitude bem pensada. So we should chant Mahamantra with the blessing of Shri Guru. Então a gente deve cantar o Mahamantra com as bênçãos de Shri Guru. And it's said that receiving the blessing of the Guru, it means Guru Padashraya, to take shelter of the Guru, Diksha Shikshadi, accept initiation from the Guru, and hear the instructions, the Shiksha of the Guru, and Vishramba, Guru Seva, to serve him or her affectionately, with confidence, and to serve Shri Guru's associates, the Vaishnavas. Então, é dito que aceitar a iniciação é Guru Padashraya, que é tomar abrigo num Guru, que então significa tomar a iniciação, aceitar os ensinamentos, Shiksha, servi-lo e
E por fim, servir os Vaishnavas, que são assim associados dele. So as it is an offense to the name takes exception if one offends the Guru, disregards the Guru. That means not only avoiding the Guru as I mentioned, but if you take initiation and then you disregard the Guru, the name will withdraw. Então, o santo nome também ele é considerado uma ofensa ao santo nome se, além de você não considerar um guru, você é iniciado por um guru, mas se afasta dele, não respeita ele, ignora ele. Similarly, we should not offend the Vaishnavas. E da mesma forma, a gente não deve ofender os Vaishnavas. I mean, I'm not trying to make you neurotic or paranoid. Eu não quero deixá-los neuróticos ou paranoicos. But you don't have to walk on eggshells around, Mas você tem somebody que like me or these great souls. você não precisa caminhar sobre cascas de ovos. But these offenses are underscored. These are two other offenses to the name. E bom, já falamos sobre essas duas ofensas, tem mais duas. We've heard these two. We've Ouvimos heard one essas about duas. aham mameti, Ouvimos uma sobre Aham Mameti, being attached to the false pride of self, and using the name to foster that. muito apego ao eu ser próprio e ter orgulho disso. We heard another one, which is to think that the power of the name, which, for example, is said even in your sleep, if you say it will have power, is hyperbole. That is also an offense. Então a gente também viu que considerar que as glórias do Santo Nome, que como uma hipérbole, um exagero, também é uma ofensa. So that's 4, right? Já foram 4. 4 out of 10. That's 10 offenses. 4 de 10, são 10. So another one is to think that the names of the devas, for example, we can chant their names, Krishna name, no difference. There will be a difference. Então, outra é cantar os nomes dos devas, dos deuses, e achar que eles são equivalentes ao nome de Krishna. Isso é uma ofensa. Kirtan is an anga or limb of the body of bhakti. Então, Kirtan é um anga ou um membro do corpo de Bhakti. It's not a limb of the body of yoga or gyan Não é um membro do corpo de yoga ou gyan, or the varnashram system. ou do sistema de Varnashram. And bhakti is about Krishna. E Bhakti é sobre Krishna. So kirtan is for Krishna. Então, Kirtan é para Krishna. So Durga, Kali, the goddess, for example, they Então- don't call for kirtan. Então, Durga, Kali, elas não pedem por Kirtan. They don't say, just call my name and I'll be there. Elas não dizem, apenas chame meu nome e eu estarei lá. But Krishna says that. Mas Krishna diz isso. Just call my name and I'll be there. Ele diz, só chame pelo meu nome e eu estarei ali. And there's a theology. I'm non-different from my name and so forth. Aí está toda uma teologia, eu não sou diferente do meu nome e por aí vai. It's not that we don't love the gods and the goddesses, we love them all. Não é que a gente não ame os deuses e as deusas, nós amamos todos. But they will be most pleased if we chant Krishna Nam. Mas eles vão ficar mais satisfeitos se cantarmos Krishna Nam. We may worship them in some instances, like the Kumaris in Bhagavad. Então a gente pode adorá-los em algumas circunstâncias, como as Kumaris, They worshipped Katyayani to get Krishna as their husband. que elas adoraram Katyayani para conseguir Krishna como seu marido. So that is the 5 offenses. Now another offense is Então já foram 5 ofensas. Outra é that we should not dismiss the Veda, então a gente não deve ignorar o Veda, the sacred texts os textos sagrados, that mostly deal with what? que principalmente lidam com o quê? Mostly they deal with karma, Que na maior parte lidam com karma, the moral life, a vida moral, how to be a morally correct, stout person. como ser uma pessoa correta moralmente. Morality is not the sum and substance of spirituality.
a moralidade não é a substância da espiritualidade. If you catch an animal, Se você pega um animal, maybe you catch a puma, então talvez você pegue um puma and then you put the puma in a cage, e você coloca ele numa gaiola, then you offer some food. If he Yeah, growls, you don't give it to him. But then when he stops growling, you can train him gradually, maybe. aí você oferece um pouco de comida, aí ele rosna, aí tu tira a comida até que ele aceite sem rosnar, aí vai treinando ele. And if his animality, if you will, is harnessed, then you can let him out of the cage. E aí quando a sua animalidade for domada, aí você abre a gaiola. So, in human life, we're coming from animality to humanity. Então, na vida humana, a gente está saindo da animalidade para a humanidade. So the moral life doesn't apply to the wild animals. Porque a moralidade ela não se aplica aos animais selvagens, It applies to humans. ela se aplica aos humanos. Humans learn to say please, Os humanos aprendem a falar por favor, say thank you, falar obrigado, say you first. a dizer você primeiro. If we bring a big pizza cooked by Madhusudan and then there's one piece left, Então, se tem uma grande pizza feita pelo Madhusudana e só tem um pedaço que sobrou, and you say, who wants the last piece? e aí você diz, quem quer o último pedaço? Aí todo mundo- Everybody, but nobody we want to say. So this is a human life. Todo mundo quer, mas ninguém vai dizer que quer. Isso é a vida humana. But we want to use human life to go, we've come from animality to humanity, we want to go from humanity to spirituality. Então a gente saiu da animalidade, chegou na humanidade, mas nós queremos sair da humanidade para ir para a espiritualidade. So to be a good person in this world is a good thing, but it's not the sum and substance of enlightenment. Então ser uma pessoa boa é uma coisa boa nesse mundo, mas não é a substância, o centro da espiritualidade. But the Veda Mas, mostly deals with teaching people how to be good, morally correct. mas o Veda ele fala principalmente sobre como as pessoas devem ser moralmente corretas. It says that human life is a time for dharma jignasu, inquiring into dharma. What is the right thing to do in this world? Então, dito no Veda diz que a vida humana é o momento para se perguntar sobre Dharma, To color everything we do in humanity in consideration of the Godhead and our dependence upon God, on nature, and so forth. assim, para mostrar sobre Deus e a nossa dependência de Deus, da natureza e assim vai. Now, therefore, the Veda deals mostly with dharma and then artha and kama. Então, os Vedas tratam principalmente de Dharma, Artha e Kama, And it deals with something else. e com algo mais. Dharma, artha, Dharma, Artha, kama, Kama, and moksha. 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 Don't want to say that too loud, Não falem muito alto isso, because then he will leave the world. porque senão ele deixa o mundo. And misery loves company. E a miséria gosta de companhia. We want our son, our daughter to be very religious, but not too religious. Se você quer ter um filho que seja bastante religioso, mas não muito Don't religioso. be crazy. Não seja louco. And so the Vedas teach these two paths, mostly the path of Dharma, and then quietly, after Dharma Jignasu comes Brahma Jignasu. Então, silenciosamente, depois de Dharma Jignasu, o conhecimento sobre Dharma, vem Moksha, Brahma Jignasu. Yeah, because if you live a dharmic life, it means
you learn how to do everything in human life in consideration of God. Porque se você aprende a viver de uma forma dármica, você aprende a fazer tudo em relação a Deus. So if I want to gain something, then the scriptures prescribe some sacrifice to make, and then I get the desired result. Então, se eu quero ganhar alguma coisa, as escrituras dizem o que eu tenho que fazer, e aí eu vou ter aquele resultado. O sacrifício que eu tenho que fazer e vou obter aquele resultado. Okay, we have a nice daughter, let us have a nice son. Então, eu tenho uma boa filha, vamos ter um bom filho. So what does the scripture say how to do that? Então, como as escrituras dizem como fazer isso? What shall I eat? How shall I fast? What ritual will I perform to get a good son? Então, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer, jejuar para ter um bom filho? So this is the Dharmic life. What's happening in this life is that one is getting the result. It's like if you want to go hunting, you need a license. Sim. Então, tudo que a gente vai fazendo assim nessa vida é como se a gente quiser caçar, a gente precisa de uma licença. And you can only shoot the men, right? In hunting. Like I don't know in this country, but in the United States, for example, they have deer, you know. So some people they go hunting for deer, but you can't. Não pode matar os mulheres. Então, não sei como é que é aqui nesse país, mas nos Estados Unidos tem gente que gosta de caçar os veados, mas você não pode, é proibido. Just a thought. Não pode matar os... não pode... ok, now I understand. Sim, só pode matar os machos. Aí ele estava explicando que nos Estados Unidos só pode matar os machos, as fêmeas não. So the karma marga is like hunting, like taking, but with a license. Então, o karma marga é tipo caçar, mas com uma licença. You do it in consideration of the book. Você precisa ver as considerações do livro. But what happens is you get the result. Mas o que acontece é que você consegue o resultado. And more than the result, what do you get? E mais do que o resultado, o que você consegue? You get faith in the book. É uma fé forte no livro. It's a magical book. É um livro mágico. So you look deeper into it. Então você vai se aprofundando nele. And you become very good. You live a bountiful, happy, plentiful life. Então Everything. Então você vai tendo sucesso, vai tendo uma vida boa, consegue tudo o que queria. But you're still not happy. Mas você ainda não está feliz. And people say, "Why are you not happy? You have everything. You have so many nice children. They're very nice. They're religious. The wife is very beautiful. And you have a nice house. Everything you have, but you're not happy." E as pessoas te perguntam, por que você não está feliz? Tem tantos filhos, bons filhos, religiosos, tem uma bela esposa, tem uma bela casa. Por que você não está feliz? Yes, I don't know. I just don't feel happy. Let me look in the book. Aí você fala, eu não sei, mas eu não estou feliz. Vou olhar no livro. I didn't read the last part. Eu não li a última parte. Atato, now, Brahma Jignasu. E aí a última parte é, agora Brahma Jigyasa. Main part is how to be a human. Então, a principal parte é como ser humano. And now, how to use your human life to understand your Atma. E agora é como usar a sua vida humana para entender o Atma. Not to have, Não, but to know. não para ter, mas para conhecer, saber. That being that is derived from having is empty, because you cannot keep anything. Então, esse ser baseado em ter é vazio, porque você não leva nada. If my sense of being is derived from what I have, you don't be, you aren't. Então, se a sua existência é baseada no ter, no querer, você não tem nada. So Você não é nada. Beyond having is knowing, Gyan. So this is the quiet part of the scripture. Então, esse não Gyan, knowing. This is the quiet part of the scripture. Tá, então o Gyan, esse conhecimento é a última parte da escritura, é a principal. This is about moving beyond humanity. É sobre estar se movendo além da humanidade. To become a superhero. Se tornar um super-herói. Right? We have them in the Vedic culture.
And so, it is said that both of these paths, karma and jnana, that the Vedas are concerned mostly with, they have a purpose. Então é dito que karma e jnana, que são esses dois caminhos que a maior parte dos Vedas fala sobre, eles têm um propósito. There's the karma kanda, the path of karma. Então tem o karma kanda, que é o caminho do karma. It should mature into jnana karma, the path of jnana. Ele deve amadurecer a pessoa para o caminho de jnana kanda. From having, which you don't really have anything, De ter, que na verdade você nem tem nada, to knowing what you are in all circumstances. para saber, conhecer quem você é em todas as circunstâncias. Which is much more substantial and complete than any sense of being that you could derive by having, by acquiring. Que é algo que tem muito mais substância, é muito mais real do que uma noção de existência baseada no ter. So in Japan, the Buddha says less is more. Então, no Japão, Buda diz menos é mais. Zen perspective. A perspectiva Zen. And Buddha, of course, was a Hindu. E Buda, claro, era hindu. That's an interesting history, but... É uma história interessante sobre isso. So these two paths are in the Veda. However, our path is not karma kanda or a jnana kanda. It is ananda kanda, the path of bliss, the path of love, not the path of having or knowing, but the path of loving. Então, mas o nosso caminho é Ananda Kanda, que então é da bem-aventurança, não é o caminho do ter, nem do conhecer, é o caminho do amor. When Vyasa compiled all the Vedic literature, he felt incomplete. And the reason was, it turned out, that he had emphasized jnana and karma, but he had not given sufficient emphasis to bhakti. Então, quando Vyasa acabou de compilar os Vedas, ele se sentiu incompleto, sentiu que faltava algo. E a razão é que ele tinha explicado bastante sobre karma e jnana, mas não tinha o suficiente sobre bhakti. So his guru Nara told him, Samadhi nanusmrata dvicheshtitam. You are very qualified. Sit in samadhi. Meditate on Krishna. Then write something. That is Srimad Bhagavatam. Então, Narada disse para ele meditar em Krishna, e aí algo surgiria, que é o Bhagavatam. Bhakti is very simple, but very difficult to understand. Bhakti é muito simples, mas muito difícil de entender. Pujapati Sridhar Maharaj gave a nice example. Pujapati Sridhar Maharaj deu um bom exemplo. It was said there was a famous knot. Então, é dito que havia um famoso nó, It's called the Gordian knot. que é chamado... Its name Sayama Gordian knot. Anyway. Tá, é um nó, tem esse nome. And it said, whoever could untie that knot in the Grecian kingdom, in Greece, amongst the Greeks, the conquering Greeks, whoever could untie the knot would conquer India. Still an unconquered land. It was difficult. The idea of conquering India was difficult. Então, a ideia é que quem conseguisse desatar esse nó ia conquistar a Índia, porque era um lugar muito difícil. The Greeks were, Greek Empire was big, and the Greek is next to India, and that was a big empire. So to unconquer that would be like untying this knot. Very difficult. Então, os gregos eles tinham um grande império, já tinham conquistado vários lugares, e além do seu império tinha um outro império grandioso, assim, muito, que não conseguiam conquistar, que é dito que só seria conquistado se conseguissem. Era tão difícil conquistar esse outro reino quanto desatar esse nó famoso. So many powerful generals and military men, they tried to untie that knot, but they could not untie it. Então muitos generais famosos tentavam desatar esse nó, mas ninguém conseguia. And Alexander, he said, I can do it. E Alexandre, o Grande, disse, eu consigo. Let us see. Vamos ver. He pulled out his sword and he undid it. Ele pegou sua espada e cortou. It's actually very simple, but not so easy to see, to understand.
é muito simples, mas não tão fácil de enxergar. It's maybe not the best example, given that we're here in Latin America, but Columbus, Então, talvez não seja o melhor exemplo, mas dado que estamos na América, mas Colombo, it was said, whoever can balance an egg on its end can cross the ocean. ele disse que qualquer pessoa que conseguisse equilibrar um ovo, assim, em pé, conquista o oceano. It's a way of saying no one can cross the ocean. Pode cruzar o oceano. É uma maneira de dizer ninguém pode cruzar o oceano. But Columbus said, I can do it. Disseram isso para Colombo e ele disse, eu consigo. He took the egg, Ele pegou o ovo they went like this, he went, e aí ele pegou e forçou o cracked ovo. the shell, standing up. Ele deu uma apertada, quebrou a pontinha ali da casca do ovo e equilibrou. E ele cruzou o oceano. So to understand bhakti like this, you have to have some sukriti, some Então, sumeda saha, então- special kind of theistic sukriti coming from grace over lifetimes. Então, para entender Bhakti é tipo isso, tem que ter uma Sukriti que vem assim por muito tempo. Tem que ter assim essa inteligência. So we're blessed to take the path of bhakti. But it is offense to the name to criticize Gyan Marg and Karma Marg, to blaspheme, to vilify them, because they have their purpose. Então, tem que ter essa inteligência que vem através da graça. Mas é outra ofensa também falar mal, criticar Jnana Marga e Karma Marga, porque elas também têm um propósito. We sometimes have to talk about them in such a way as to understand the virtues of bhakti and so forth. That's a different thing. Então, às vezes a gente tem que falar desses outros caminhos de uma certa forma para a gente exaltar as virtudes de Bhakti, mas aí é outra coisa. But the idea is that who's chanting the name should have regard for revelation and its wisdom to reach out to all kinds of people in different statuses and so forth, and to get them in the ballpark or in the soccer field, in the stadium anyway. Então, a ideia é que quem está cantando santos nomes tem que ter esse respeito por todos os caminhos, tudo isso, tudo relacionado à revelação que está levando as pessoas espiritualmente, assim. Quer que todo mundo participe para ser tocado, assim. And then there's another offense. Another offense is to rather than accept the name as non-different from Krishna, interpret it in some way to give it some other meaning. Então, outra ofensa é a gente tem que aceitar que o nome não é diferente do próprio Krishna, ou seja, dar um outro significado, inventar uma interpretação, isso é uma ofensa. Just out of your head. Give it some meaning out of your head. It has its own meaning. It's non-different from Krishna. Então, tirar um significado da sua própria cabeça. Já tem um significado, que é ser não diferente de Krishna. It's not to be interpreted. It would come up with some newfangled, new meaning, something like that. That will be only a lesser meaning at best. Então, é isso, inventar um significado na sua cabeça. And then one should not chant the holy name and think, this name is very purifying. Therefore, I can do some impure things, and then I can chant, and then there'll be no problem. Então, outra ofensa é assim pensar, esse nome é muito purificador. Então, eu posso fazer coisas e cantar que vou ser purificado. So don't do that. Então, não façam isso. Coisas assim erradas, né? Coisas impuras. And finally, the name should not be given to faithless people. E, finalmente, o nome não deve ser dado a pessoas que não têm fé. So, we're giving the name means to those who have shraddha, who have some faith in its efficacy. Então, a gente está entregando o nome para aquelas pessoas que têm um pouco de fé na sua eficácia. First, we should secure that. Então, a gente deve se assegurar disso. And then we try to grow that. Então, a gente tenta
depois tenta crescer. So discussions like this are to help us grow that, to give some reasoning, some philosophical support, and to make sense out of what you're doing and so forth. Então a gente tenta cultivar isso, né? Entender filosoficamente, se associar, que aí as coisas vão tendo mais sentido, a gente vai se fortalecendo. Therefore, with the Diksha, which is imparting the mantra, imparting knowledge through a mantric medium, comes Siksha, to help fortify the Diksha. Siksha means instruction, argument, acquaintance with sacred texts, and so on and so forth. Então, depois de Diksha vem Shiksha, que então são as instruções, o que vão fortalecendo o mantra que se recebeu, a prática, né, do mantra que recebeu em Diksha. So the Guru, the Vaishnavas, they give Siksha. They don't come to like this to entertain us. This is not for entertainment. Então, os Vaishnavas que dão Shiksha não é assim uma diversão. Or just to tell you what you want to hear so you feel good about yourself. Não é uma coisa que é para falar, para a pessoa se sentir bem sobre ela mesma. Maybe you should not feel so good about yourself. Talvez você não deva se sentir tão bem sobre você mesmo. One young girl joined me many years ago, and her friend said, "Oh, you joined that group. I just want to know," he said, "when you look in the mirror, do you smile?" Então, uma garota entrou no movimento alguns anos atrás e aí os seus amigos acharam estranho. Ah, você está naquele grupo? E aí perguntaram para ela, questionaram ela, quando você se olha no espelho, você sorri? She said, "Since I met my guru, when I look in the mirror, I don't see that much to smile about." Então, ela respondeu, bom, desde que encontrei meu guru, quando eu me olho no espelho, eu não vejo muito motivo para eu sorrir. Yes, I have so much work to do. Porque eu tenho muito trabalho a fazer. But when I look at my guru in the face, then I smile. Mas quando eu vejo o rosto do meu guru, aí sim eu sorrio. Very nice. Muito legal. Very nice. So, yeah, our guru, the sadhus, they're meant to challenge us, to help us to grow. Então, o nosso guru, ele está ali para nos desafiar, nos ajudar a crescer. The scripture can tell you should do like this. A escritura pode dizer, você tem que fazer de tal maneira. But the scripture can't ask you, so do you understand? Mas a escritura não pode te perguntar, você entendeu? Show me that you understand. Me mostre que você entendeu. But the guru can do that. Mas o guru pode fazer isso. He should do that. Ele deve fazer isso. We have the scripture as a passive agent of divinity and the guru as an active agent. Então, a escritura é um agente passivo da divindade e o guru é o agente ativo. His purpose, in one sense, is to challenge our understanding so we can grow. Ele é aquela pessoa que vai desafiar o nosso entendimento para que nós possamos crescer. If he praises us, we'll think he's very generous. If he criticizes us, we'll think he's very right. Então, se ele nos elogia, a gente vai pensar, ele não gosta de mim. Mas se ele nos critica, ele está certo. If he ignores us, we'll think, I got a problem. Se ele nos ignora, aí a gente pensa, tem um problema. If he ignores me, he thinks, what can I do? She doesn't listen. Se ele nos ignora, devo pensar, o que eu posso fazer? Ele não me ouve. We should fear indifference from the guru and welcome a critique, a constructive critique. A gente deve temer a indiferença e assim querer receber uma crítica construtiva. So, these are the offenses to the name. Então, something about initiation with the name. Então, essas são as ofensas ao nome, um pouco sobre a iniciação. Giving the blessing to chant the name. Que eu dou as bênçãos para cantar os nomes. And then to some of the students we also impart Diksha Mantra, Krishna Mantra. E para alguns dos estudantes eu também vou dar Diksha Mantra. So this mantra comes from the main mantra is a Gopal mantra. This is an 18-syllable mantra. Então o mantra principal é o Gopal mantra, que tem 18 sílabas.
And it's found in the Gopal Tapani Upanishad. E é encontrado no Gopal Tapani Upanishad. I've written a commentary on that. Eu escrevi um comentário And sobre esse soon it will livro be published in Portuguese. e logo vai ser publicado em português. So let us then proceed, and I've asked the students to come. You can come first. Então vamos continuar e vou chamar um por um. Você pode vir primeiro. Why is he first? Oh, she's here first. Yeah. Okay, frutas and grasses. Okay, good. So sit down. Yeah. So the actual procedure of giving the initiation is described in different ways. Então, o procedimento da iniciação é descrito de diferentes formas. It could be done like this, it could be done like that, it could be done like that. Pode ser feito de uma forma, de outra, But in essence, mas em essência, in all of those ways, em todas essas formas, what takes place is the imparting of the mantra. o que acontece é esse passar do mantra. So you may have seen others do this differently, Então, vocês podem ter visto outros gurus fazendo diferente, but we assume they gave the mantra. mas com certeza eles devem ter um mantra. Right? So I follow a system outlined by Baladev Vijayabhushana and followed by Bhaktivinoda Thakur. Então, eu vou seguir um esquema na nossa linha dado por Baladeva Vidyabhushana e Bhaktivinoda Thakur, So this involves 5 things: e que envolve 5 coisas: mantra, mantra, nam, nama, yagya, yagya, pundra, pundra, tapa. tata. Eu tô repetindo, né? Okay. So mantra means, in this case, for Harinam, Hare Krishna Mahamantra. Então, mantra nesse caso, Harinam, é Hare Krishna Mahamantra. Yagya Yagya means Sankirtan. significa Sankirtana. Sankirtan means to chant out loud. Sankirtana significa cantar alto. And it can also be done without musical accompaniment on a japamala by chanting out loud. E também pode ser feito sem um acompanhamento musical na Japamala de forma audível, com a voz alta. The mala has, as you know, most of you, 108 beads. Então, a mala, como vocês sabem, tem 108 contas. And japa is a sub-limb of smaranam. Então, japa é um meditation. submembro de Smaranam, que é a lembrança. So japa can be chanted out loud. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When it's chanted like this, it becomes a sub-limb of kirtan. Então, a japa, quando é cantada alto, como o Maharaj acabou de fazer, ela se torna um submembro de Kirtanam. Many times in Chaitanya Charitamrita, the japa of Haridas Thakur is described as Sankirtan. Então, muitas vezes no Chaitanya Charitamrita, a japa de Haridas Thakur é descrita como Kirtana. And it means he's chanting out loud and other people can hear. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Significa que ele está cantando alto o suficiente que outras pessoas possam escutar. Or it can be chanted upamsu, means whispering. Ou, You can hear it, but other people can't. ou pode ser cantado assim de forma sussurrando o pancho que você escuta, mas outras pessoas não escutam. Or it can be chanted silently. Ou pode ser cantada silenciosamente, Which is best? que é o melhor. Well, if you Bem, can chant it silently, then you have more composure and you're able to meditate. So that maybe that is best. então se você consegue cantar silenciosamente, você tem mais compostura e consegue meditar, seria o melhor. But if you chant out loud, other creatures will hear
Mas se você canta alto, outras criaturas vão escutar. and they will benefit. E eles vão se beneficiar. So you're benefiting yourself and others, so there's extra benefit for you. Então, você vai beneficiar você mesmo e outras. Então, é extra benefício para você. So there are different ways to think about it. Então, tem diferentes formas de pensar sobre isso. Haridas Thakur chanted 64 rounds, from starting with the big bead here. It's like Então, Haridas Thakur cantava 64 voltas, começando dessa conta maior, a tree. Here's the root. como uma Start here, árvore. go around to the top. Como uma árvore, porque ali é a raiz e dá toda a volta até o topo. The top is thinner. O topo é mais fino. When you get to the top of the tree, pick a fruit and go back down. Aí você chega no topo da árvore, pega uma fruta e volta até o início. Right? So this is how you chant japa. So he would chant 64 rounds 3 times. Então, Haridas Thakur cantava 64 voltas dessas 3 vezes. One time out loud, Uma vez alto, one time whispering, uma vez sussurrando one time silent. e uma vez sussurrando. Uma vez quer dizer 64 vezes, né? So Sankirtan is the yajna. Então, Sankirtana é o Jagya. Mahaprabhu says, or it's said about Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Varnam Tisa Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagnai Sankirtana Prayer Yajantihi Sumeda Saha. He will be worshipped, the Yuga Avatar, through the sacrifice of Sankirtan. So we are giving the mantra, Hare Krishna Maha Mantra, and we're giving the yajna, the sacrifice of Sankirtan. Então, é dito que Krishna vai ser glorificado através desse Maha Mantra Jagya, que é o Sankirtana. Which can also be done with others, and as we do. Então, esse é o Sankirtana, que pode fazer sozinha ou com outras pessoas, como você tem feito. So, mantra, yajna, Mantra Jagya, nam. Nam. So I will give you a name. Então, eu vou te Right. dar um nome. Dasi, something. Dasi. Something Dasi. Alguma coisa Dasi. Right, so it is the spirit of that. So mantra, yajna, nam, then tapa E depois Tapa and pundra. e Pundra. Pundra means, Urdhva Pundra means tilak. Urva Pundra means like this, straight up tilak, not like this. Então, Urdhva Pundra significa assim para cima, como ela que ele está usando, não é horizontal. That's for the Shaivites. Nós não somos shivaístas. Urdhva Pundra for the Vaishnavas. Urdhva Pundra é para os Vaishnavas. And tapa. E Tapa, In other Vaishnav sampradayas like Sri Sampradaya, Madhva Sampradaya, the tapa is that you take what do you call, a branding iron, you put it in the fire, and on the iron is like the symbols of Vishnu. And então, em outras linhas, como Sri Sampradaya, eles pegam tipo um ferro incandescente que tem os símbolos de Vishnu e aí marcam a pele. you didn't know about that part, huh? Vocês não sabiam dessa parte, né? We have a tattoo artist downstairs. Nós temos um artista tatuador ali embaixo We'll go there and get a tattoo. e vocês vão descer e receber uma tatuagem. No. But No. Mahaprabhu's mission, Mahaprabhu is very, very soft. Não, Mahaprabhu é muito suave. That's why we like to call him Satchidananda. É por isso que gostamos de chamá-lo de He Satchinandana. was so affectionately raised by his mother. Foi tão carinhosamente criado por sua mãe, That he shows affection to everyone. que ele mostra afeição por todos. Jai Satchidananda. Jai Satchinandana. So, in his system, the tapa is that we will put the name of Krishna on with tilak. Like you put tilak, then we have like this stamp says Krishna. Então a Ram gente Krishna. vai colocar os nomes de Krishna com tilak. Nitai, Gaur, something like that.
So let us proceed with that. These are the five. Então esses são os ingredients. cinco membros da iniciação. And of course, we give the Tulsi Mala, Então, claro, a gente dá the Kanti Mala, a Kantimala de just Tulsi, like the Japa Mala is made from Tulsi, assim como a Japamala é feita de so dear to Tulsi, Krishna. que é muito querida para Krishna. Not Rudraksha bead, Não é Rudraksha, Tulsi bead. Tulsi. And then this is called Kanti Mala, and it's a neck, so neck bead. Então, as contas do pescoço, Kantimala. We give this, and this is to protect you. Isso é para proteger vocês. Tulsi bead has the power to protect you. As contas de Tulsi têm o poder de proteger vocês. Someone told me, in a nuclear bomb, it will protect you from radiation. Alguém disse que numa explosão nuclear vai te proteger da radiação. I don't know about that. Eu não sei quanto a isso, mas But how it will protect you, one way is that if you go in the public, people will see the beads and say, what are those beads? então uma maneira que vai te proteger é que você sai em público e as pessoas vão olhar o que são essas contas. Then you will go, oh yeah, those beads. And then you have to they remind you. Então aí Who you você, are. sim, esse colarzinho, aí você vai lembrar de quem você é. Protect you. Vai te Tilak also will proteger. protect you. Tilak também vai te proteger. Okay. And this tilak, that should be put on in 12 paces. So some other Vaishnavas who are initiated, you can teach these devotees how to do that. Então essa tilaka deve ser colocada em 12 partes do corpo e aí depois os outros Vaishnavas podem ensinar sobre The isso. main place is on the temple. Om Keshavaya Namaha. Okay. Then. Very nice. Okay, good. Looks good. And so, and you chant with middle finger and a thumb, right? You know how to do that, right? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Now, how many times on the beats we will chant? Então quantas vezes nas contas você vai cantar? First, you should understand it's not a numbers game. Então primeiro você tem que entender, não é um jogo de números. This is not about counting. Não é sobre contar, It's about chanting. é sobre cantar. Right? And many people they count. E muitas pessoas gostam de contar. And that doesn't count. Isso não conta. So, the principle is to accept the vow to chant that you can follow. Então o princípio é aceitar um voto que você consiga cumprir. This is described by Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Isso é descrito por Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu. With regard to vows, he teaches one should accept the vow that one can follow, Então sobre os votos ele diz, deve-se aceitar os votos que a pessoa consiga seguir. or that one has to push themselves a little bit to follow. Que a pessoa tem que se esforçar um pouco para conseguir seguir. Because if we make a vow and then we cannot follow, then we have a negative consequences. Porque se a gente faz um voto e não consegue seguir, a gente vai ter consequências negativas. So we find different gurus have their different criteria. Então diferentes gurus têm seus critérios diferentes. My Guru Maharaj wanted his disciples first to chant 64 rounds, but they couldn't do that. Então o meu Guru Maharaj uma vez disse para um discípulo cantar 64 voltas, mas eles não conseguiam fazer It would isso. take about 8 hours a day, something like that. Ia demorar 8 horas mais ou menos do dia. So he said, well, 32, and then he settled on 16, and it seemed to work. So Então ele baixou para 32 mais ou menos, aí baixou para 16, que aí funcionou, então ficou. Pujapad Sri Maharaj told me that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur recommended his disciples chant 64 rounds unless there was more service to do. And then his principle was Mala Upavas Na. Don't let the Mala starve. So he would say then at least chant 4 rounds if your day is consumed by other services. That was his policy. Então, meu Guru Sridhar Maharaj disse que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dizia para cantar em 64 voltas, mas se havia serviço para fazer, cantavam algumas voltas de japa, umas 4 voltas e fariam serviço. Se tivesse mais tempo,
I was told that Keshava Maharaj asked his disciples, brahmacharis, to chant 16 rounds. Então, Brahm- Keshava Maharaj instruiu seus discípulos a cantar, os brahmacharis a cantar 16 voltas. and his household disciples to chant 32. E seus discípulos grihastas para cantarem 32, They need more protection. porque eles precisam de mais proteção. So then just speaking to you about the fact that there are details and there are principles. Don't confuse the details with the principles. Então, isso é para explicar que existem princípios e detalhes. Não confundam os detalhes e os princípios. This is a common mistake. Isso é um erro muito comum. A very Kanishta neophyte perspective. É uma perspectiva muito canista, iniciante. To understand the spirit of bhakti. Tem que entender o espírito de Bhakti, May play itself out in different ways in different circumstances. que pode assim aparecer de diferentes formas dependendo das circunstâncias. And for that we need the guidance of Shri Guru. E para isso a gente precisa da guia de Shri Guru. Right, so now you tell me, Agora how você many me you will diz. chant? Since last Kartik, I'm just chanting 64 every day. Okay, so that's Continue? you can continue. That's good. Okay, so give me your right ear. Então ele pediu para aproximar o ouvido direito. You don't know either your okay. Yeah, Okay. Um, My name is Dira Lalita Dasi. Dira Lalita is the name of Krishna. Então Dira Lalita é um nome de Krishna. As he conducts himself in Vrindavan, Como ele se conduz em Vrindavana, como se comporta em Vrindavana, subjugated by Radha. subjugado por Radha. Dira Lalita Krishna ki jai. Dira Lalita Krishna. Okay.